Em 1988, o cientista político publicou um artigo que mudaria o vocabulário da política brasileira para sempre. Presidencialismo de coalizão. Duas palavras que explicam boa parte do que deu certo e do que deu errado também no Brasil democrático, né? Quase 4 décadas depois, o país está às voltas com uma encruzilhada. Temos eleições presidenciais se aproximando, uma tentativa de golpe em julgamento e a extrema-direita rondando as democracias do mundo todo. E para falar sobre esse momento, mas e muito mais sobre o que a história nos ensina a fazer, o papel da imaginação política, sociológica, é que nós convidamos ele, o sociólogo, o cientista político, o escritor e também dá as suas canchas em economia, Sérgio Abranches, sempre ele, autor de A Era do Imprevisto, O Tempo dos Governantes Incidentais, esse livro aqui também, Presidencialismo de Coalizão, Raízes e Evolução do Modelo Político Brasileiro, e colunista já, enfim, desde sempre, né? Ele é um dos analistas que mais de perto acompanha a saúde das nossas instituições e um dos maiores cientistas políticos, sem dúvida, que esse Brasil tem. Enfim, chegou o Diálogos com a Inteligência. Seja bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Pedro. Vamos para esse papo meio sabatina, meio brainstorm. Sérgio, é um prazer ter você aqui no nosso programa. Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte: eu sei que a gente tem uma tendência a olhar, às vezes, a vida de frente para trás. Você é um sujeito assim que eu considero entre os maiores cientistas políticos brasileiros. Há quem ache que você é o maior. É sempre difícil, mas eu me encontro talvez entre eles. Mas você também tem uma carreira recente, ou talvez não tão recente, como escritor de literatura, né? Então a pergunta que eu queria fazer, na verdade, é sobre a origem. Quando é que você se descobriu? Você se descobriu escritor em geral, depois você se especializou em ciência política, você voltou, você sempre... Ou a política sempre foi uma paixão? Como é que foi essa origem da tua vida? Como é que foi o despertar dessa vocação? Foi o ambiente? Foi a luta política da faculdade? Como é que foi isso? Foi um pouco por acaso, Christian. Um prazer conversar com você. Quando eu entrei para a faculdade, quando eu fiz o vestibular, logo em seguida veio o AI-5. Eu já frequentava a universidade porque eu fazia um curso de cinema. Eu queria ser escritor e talvez roteirista, porque eu sabia que escritor precisava de vender muito livro para poder ganhar a vida e tal. E eu comecei a me dar conta no curso de cinema que não tinha, o cinema brasileiro naquela época, que era o cinema novo, não tinha roteirista. Uhum. Era uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Alguns diriam que isso era perceptível pelos filmes. Exatamente. Aí eu falei, bom, então não vai, vou ter que fazer algum curso e tal. E aí eu não queria fazer letras, e então eu fiz o vestibular para ciências sociais, para ciências sociais, para humanas em geral. A UNB permitia essa escolha mais posterior, então eu fiz assim. Você morava em Brasília? Morava em Brasília. Mas aí logo passou pela minha cabeça o seguinte: a melhor coisa que eu tenho para fazer, se eu quero escrever, eu já tinha publicado contos em suplementos literários e tal. Eu era enxerido, então eu ia nos encontros de escritores e conversava com grandes escritores, alguns deles me ajudaram muito. Uhum. E aí eu falei, não, eu vou fazer Itamaraty, porque Itamaraty tem uma opção de escritor, né? Ele tem tempo para... Eu conheço essa história toda. Tem tempo para poder escrever. Para poder escrever e tal. Né? Olha o Vinícius. Conhecer o mundo, Vinícius, olha o Guimarães, Cabral, Guimarães, né? Aí... mas aí era pós AI-5, mas eu sou incompatível, eu não vou, eu vou ser vetado, né? E aí chegou um professor na UNB, que seria meu orientador, o Glaucio Soares, e o Glaucio falou: Sérgio, larga isso, você vai ser sociólogo, vai fazer sociologia, e você vai poder viajar o mundo, os congressos são os melhores lugares do mundo e tal. Tipo, tá bom, então eu vou fazer sociologia. E entrei para a sociologia, eu fiz a minha tese de mestrado com o Glaucio sobre o legislativo. Nem sabia que você tinha sido orientando do Glaucio. E o Glaucio era excelente professor, eu aprendi muito com ele. Toda a teoria que eu aprendi com o Glaucio. Era um professor que deixava você muito livre para ler,
E aí eu fiz a tese sobre o legislativo. Mas quando eu fui para fazer o doutorado, eu estava trabalhando com a coisa de Estado e Economia. Eu tinha um grupo, eu, o Vanderlei, o Fábio Vanderlei, o Zé Murilo. Uau! E o Amauri. A gente tinha um grupo na Ampox que chamava Estado e Sociedade. E esse grupo, a gente discutia muito a coisa da intervenção do Estado na economia. Naquela época estava muito... Aí eu passei uma parte da minha carreira inicial estudando empresa estatal e intervenção do Estado. Fiz a minha tese de doutorado sobre intervenção do Estado na economia. Quando eu voltei, estava na boca... Você fez onde o doutorado? Em Cornell, nos Estados Unidos. Então. E aí, quando eu voltei, estava no começo do processo de abertura política, e pintava uma constituinte e tal. Eu digo, bom, então eu tenho que voltar ao legislativo, que eu tenho que entender como é que vai funcionar a constituinte, vou ter que olhar isso. E aí, eu comecei a olhar e veio o artigo sobre presidencialismo de coalizão. Eu digo, cara, tem um negócio aqui que vai se repetir. Porque você via claramente a divisão, não dava uma solução não presidencialista. Era praticamente impossível. Mas isso você percebeu ao curso da Constituinte? Na verdade, no próprio debate constituinte, eu já vi que tinha muita divisão e que a coisa... Dada a divisão, não ia ter uma maioria clara a favor do parlamentarismo, ia voltar para o presidencialismo, que é o que a gente conhecia, é o que a gente sempre teve, né? É mais fácil de escrever. E o referente na época também toda, até porque era ditadura militar, você não podia estudar uma porção de coisa, o referente era a República de 46. Era a República de 46. Então, o prognóstico da República de 88 era um pouco o carry-over, digamos assim, da República de 46. Exatamente. E o meu artigo, Presidencialismo de Coalizão, é sobre 46. É olhando para o modelo de 46 e comparando ele, porque é o que tinha dados, o outro não tinha ainda, não estava existindo, né? Ainda não estava em existência. E aí eu escrevi, o artigo não fez nenhum efeito assim muito imediato, não, e logo depois eu saí da academia, eu deixei a academia. E eu fiquei sabendo que o Presidencialismo de Coalizão tinha virado uma coisa... É isso que eu queria perguntar também, entendeu? Por acaso, eu fui falar numa reunião da Ampox em Campinas, na Unicamp, e sobre meio ambiente. Estava falando sobre mudança climática e tal. Eu já estava escrevendo sobre isso. E aí eu estava andando na rua assim, do campus lá de Campinas, o Charles Peçanha, que foi meu amigo, era editor da Dados na época que eu fui do UPERJ, ele virou e disse assim, pô, Sérgio Abrantes, você escreveu o artigo mais influente que tem no momento e tal. Eu digo, não fui eu, está enganado, Charles. Tem muito tempo que eu não escrevo. Ele disse, não, presidencialismo de coalizão. Aí que eu fui me dar conta que realmente tinha pegado o modelo. Mas foi você que inventou o conceito? Foi, porque eu comecei a estudar o multipartidarismo brasileiro e me dei conta rapidinho que você não tinha, na história do Brasil, maioria presidencial. Nunca teve. Nunca. Né? Então eu digo, bom, isso é um padrão, isso não é o sistema político, isso é a sociedade. A sociologia política do presidencialismo de coalizão tem a ver com a heterogeneidade da sociedade brasileira. Foi essa a minha hipótese central. E aí eu fui olhando e disse, bom, não adianta ficar olhando para o presidencialismo americano feito a gente faz, porque ele não vai nos informar a respeito do que será o nosso presidencialismo, do que já foi e do que virá a ser, né? Nós temos que olhar para o Congresso, a gente tem que olhar para como é que forma uma maioria para o presidente da República. E aí bati na coalizão, né? O parlamentarismo deu a coalizão. Aí fui olhar no parlamentarismo de coalizão como é que era aquela dinâmica. E disse, bom, no Brasil vai ser diferente. E não vai dar muito certo, quer dizer, vai sempre ter algum problema. Porque nessa época também tinha muita gente que estava olhando para fora e não olhava para dentro. É uma disputa entre uma espécie de normativismo exógeno ou olhar para a tradição. O negócio tem que olhar para os dois, né? Exatamente. Não, e você tinha muito órfão do parlamentarismo, que não se conformava, que continuava achando que se fizesse o voto distrital e aí viria o parlamentarismo e tal. E eu dizia, bom, eu olho assim para o Brasil, com todos os seus estados, no grau de heterogeneidade que eles têm, o Olavo Brasil já tinha feito um estudo mostrando que são sistemas políticos estaduais diferenciados entre eles, né? Com essa diferenciação toda, não vai dar uma síntese nacional
majoritária. Não tem como, né? Não tem como. E se você fizer o parlamentarismo no plano federal, não fizer nos estados, o primeiro-ministro fica na mão dos governadores, né? Se você fizer nos estados, você imagina um estado como o Espírito Santo, por exemplo, na época só tinha bandido no governo, parlamentarista. Ia ser um absurdo, né? Mas era inviável. Eu nunca me seduziu a ideia, né? Eu disse, não, vamos ser presidencialistas. Já que vamos ser, é preciso de entender o nosso presidencialismo em si, né? Sim. Depois é que vieram outros países presidencialistas de coalizão. O Brasil, naquela época, pois era a gente faz uma pergunta. E qual você acha que foi, digamos assim, o destino, a carreira, a fortuna do conceito que você desenvolveu, entendeu? Porque, às vezes, parece que você desenvolveu o conceito de uma tal forma que ele acaba sendo, muitas vezes, empregado hoje em dia no sentido que não era exatamente aquilo que você queria dizer. Então, é assim, então, tem um pouco... Se você cunhou esse conceito, mas será que, em certa medida, ele não virou uma armadilha analítica? Definitivamente não é o que eu pensei. Hoje falam, sei lá, 90% do que falam não tem a ver com o que eu penso. Mas eu estou acostumado com isso, quer dizer, isso nunca me incomodou, porque como eu comecei na ficção, na ficção a gente aprende rápido, porque a gente não é dono do que escreve. Depois que chega na mão do leitor, o leitor é soberano, ele vai dar a sua leitura, a sua interpretação, né? E a interpretação do leitor é sempre uma reescrita, né? Eu me lembro, por exemplo, que eu recebi assim, mas inúmeras reações de mulheres com câncer quando eu publiquei meu romance Que Mistério Tem Clarice, porque eu precisava de matar a Clarice logo no começo da história, e aí eu dei um câncer para ela. E aí as mulheres vinham dizer para mim que eu tinha tratado o câncer muito bem, que era a primeira história sobre câncer, assim, com gentileza, com compreensão e tal. E eu pensava com meus botões, eu não escrevi um romance sobre câncer, entendeu? O câncer foi só um artifício literário para eu poder chegar onde eu queria. Então você não realmente você não pertence, não te pertence à obra. A obra pertence ao mundo, né? E isso, o mundo é que decide se ela vai dar certo, vai dar errado, se ela vai fazer sucesso, não vai, e qual a compreensão, o entendimento que vão ter dela. Então eu já me desgarrei um pouco, sabe? Quer dizer, não me incomoda. Não só as interpretações com as quais eu não concordo do presidencialismo de coalizão, como o uso, tira a coalizão, de coação, de não sei o quê, de colisão, do diabo a quatro, né? Como se fosse uma palavrinha sem nenhum significado teórico, metodológico por trás, né? Eu me lembro do Vanderlei falando, coalizão sardinha, coalizão baleia, coalizão não sei o quê, parecia um tratado geral de coalizões, entendeu? O julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, você disse que marca um novo estágio da democracia brasileira, né? Mas um julgamento resolve um problema estrutural ou apenas cria um precedente? E qual é o problema estrutural? Não, o problema estrutural é a instabilidade crônica do sistema político brasileiro, né? Ele é um sistema que nunca se consolidou plenamente, nem no plano partidário, né, nem no plano da relação entre as lideranças e a sociedade. Então é uma sociedade que sempre foi muito dependente de um nome só, né? Em cada momento da nossa história, com, eu diria, um pequeno lapso que poderia ter dado certo, que foi na época do Plano Real, em que o Fernando Henrique não era essa figura dominante, mas ele dominou e ganhou 2 eleições no primeiro turno por causa da política que ele tinha implementado, né? E aí tudo bem, isso consolida, mas logo depois veio o Lula e depois do Lula veio o Bolsonaro. Então, essa instabilidade que se manifesta também numa certa perenidade das oligarquias, né, ela acabou penetrando o sistema partidário, que ficou oligarquizado e foi morrendo junto com as oligarquias que criaram, e agora a gente tem um sistema político completamente amorfo, completamente gelatinoso, que não dá numa situação estável. E aí a gente tem aquela tradição consolidada na Constituição, no artigo 142, da intervenção militar, né? Então eu acho que foi um marco e foi uma ruptura que muda qualitativamente a dinâmica política brasileira, o fato de você ter generais da reserva na cadeia, por terem dado golpe, né? E embora tenha uma tentativa de dar anistia para o Bolsonaro, etc. e tal, não tem muita
disputa a condenação dos generais, né? E dos capitães, dos coronéis e tal. Então, o fato de ter uma parte da cúpula militar que ia fazer carreira, alguns deles iam fazer carreira adiante, né? Hoje presos e condenados a penas bastante duras, é um marco, é uma ruptura, né? que dá à democracia brasileira a chance de se consolidar sem uma nova intervenção autoritária no futuro breve, né? Mas eu acho que o Brasil tem um problema democrático ainda, né? E esse problema tem a ver com a desconexão entre a elite política e a sociedade. Pois é, eu tenho pensado de uma maneira um pouco trágica. A impressão que dá é que você tem uma tendência à oligarquização, por exemplo, sei lá, clara, a partir de um determinado momento na República, da nova República que eu falo é o regime atual, né? Em algum momento essa oligarquização provoca a crise de legitimidade. Tudo bem que não é só o caso do Brasil, porque a crise de legitimidade também foi geral, mas enfim, tem sempre fatores endógenos e fatores exógenos. Ela provoca o advento do Bolsonaro, de alguma maneira, como resposta a essa crise de representação, que não tinha direito, não tinha não sei o que e tal. A gente tem um momento, digamos assim, de vitória da democracia, as instituições resistem, a sociedade resiste, e aí o sistema retoma o seu processo de oligarquização. Patina. E o problema é que, se aprofundando, você de novo cria a possibilidade de vir um outro sujeito também, dizendo que ele vai... Uma candidatura de sistema, por exemplo. Se você realimenta o que existe? Já pensou nesse negócio, que é um pouco que o buraco é mais embaixo? O que tem que é difícil essa conexão? Eu acho que é o federalismo. Eu acho que o federalismo brasileiro ele tem uma contradição interna que é muito complicada de resolver, que é o fato de que no lado político ele é muito forte, né? Os governadores têm autonomia, os prefeitos também e tal. Tem uma vida estadual política muito independente, própria, que não tem a ver com a vida nacional, mas ao mesmo tempo eles são completamente dependentes do governo federal por recursos. O fato de não ter... isso foi um viés tecnocrático desde a ditadura, né, de achar que eles não sabem administrar. Então a gente se concentra aqui porque nós sabemos, né? A tecnocracia sabe. E essa arrogância federal se perpetuou, né? Até hoje. E aí, quer dizer, o que acontece? O sistema político estadual ele passa a ser um sistema todo ele voltado para extrair recursos do governo federal. E para extrair recursos do governo federal depende muito da figura do presidente. Então você sai de uma linha... Você consolida o poder oligárquico, porque são aqueles que têm mais contato, mais relacionamento, né, e mais capacidade de penetração no governo federal, via Câmara dos Deputados, Senado, etc. E, ao mesmo tempo, e controle dos partidos, né, portanto, das coalizões, e, ao mesmo tempo, eles todos têm que ser amigos do presidente para o presidente poder liberar recursos para eles, né? Então, essa distorção... Ela incentiva a oligarquização local, né? E a dependência é uma figura nacional. Quem vai ser o cara que vai nos dar aquilo que a gente precisa, né? Isso produz. É um arranjo social, sócio-institucional, que produz essa coisa. Por outro lado, quando você olha para o lado do governo federal, no governo federal, você tem uma eleição que é uma eleição plebiscitária nacional, com um eleitorado que não é o mesmo eleitorado que vota nos governadores e nos prefeitos. É a mesma pessoa, mas ela vota com duas cabeças. A quantidade de voto desconexo que você vê nas eleições brasileiras, que os caras votam na direita no parlamento e votam na esquerda na presidência, sem ter noção de que, ao fazer isso, eles tiram do presidente a capacidade de governança, né? Então, essa contradição, ela mina o processo, ela produz e ela oligarquiza os partidos. E aí os partidos começam a ficar tão engessados que eles também não conseguem buscar novas lideranças, né? E as lideranças locais não conseguem ter fôlego nacional, porque não fazem a passagem para o nacional.
Então você acha que a solução seria uma reforma federativa no sentido de descentralizar os recursos federais? Descentralizar os recursos federais, entregar mais recursos para os estados, diminuir a quantidade de coisas que o governo federal faz. Você tinha que ter uma reforma federativa também a respeito das competências da União. Das competências e do orçamento. Sim, né? sim. Você tem que desvincular o orçamento, como ele está vinculado hoje, e deixar... Você vê, onde que você tem boas iniciativas na área de educação? Elas não vêm do federal. Elas vêm do estadual ou do municipal. Né? Vê o caso de Ceará, vê o caso de Pernambuco, vê o caso de Goiás. Mas a competência da educação no plano do ensino médio e fundamental é deles mesmo, do município e dos estados. Mas o recurso é do governo federal. Sim. Né? Então ele diz, não, eu faço a política educacional. Não faz, entendeu? Quer dizer, ele faz uma coisa padronizada. O Conselho Federal de Educação é um negócio boboca, porque ele faz uma coisa padrão que não cabe, né, nos currículos, direito e tal. Você fica forçado a fazer coisas que não faz sentido. Tem um bando de gente que chega lá e pensa um currículo ideal sem olhar para a sociedade. O secretário de Educação olha para a sociedade e diz assim, não, eu vou fazer o meu currículo diferente porque a minha sociedade está precisando de outras coisas. Você não acha que existe uma tendência à centralização que é uma coisa meio inerente do processo tecnológico? Você que entende do processo tecnológico? Eu acho que nesse momento a gente tem um movimento de descentralização. A mudança planetária que a gente está vivendo, o tipo de tecnologia que a gente está desenvolvendo é uma tecnologia que pode ser descentralizada. Na energia, com a energia distribuída totalmente. Né? Tanto que você vê que a gente tem uma incompatibilidade entre a tendência pelas novas energias no Brasil e o que aquele ogro nacional lá do sistema pensa e tal. Né? E aí fica dizendo, não, a eólica e a solar atrapalham. Não, o sistema é um sistema velho, grande, todo engatilhado, né? E voltado para hidrelétricas que estão morrendo. E para termoelétricas que salvam as hidrelétricas, que é a pior coisa que tem. Aí quando você pensa na eólica e na solar, é o seguinte, você faz, o cara te aluga um pequeno terreno de um lavrador no Nordeste, finca uma torre de eólica, paga ele uma renda maior do que ele tira da terra dele, né? E faz um sistema de distribuição de energia localizado ali, distribuído, né? O cara põe a energia solar no teto da casa dele e faz para ele. E tira e desliga do sistemão. Uhum. O sistemão não gosta disso, porque o sistemão é centralizado. O que você vai fazer com esse bando de engenheiro elétrico que trabalha para o sistemão? Uhum. Então, você tem um problema no Brasil de paradigmas profissionais que são a oligarquização na área da política pública. Né? Os caras sentam ali e dizem assim, não, tem que fazer como eu sei fazer. E aí o mundo muda e eles não mudam. Mas você acha que, por exemplo, a reforma de segurança pública também passa melhor no sistema, passaria mais descentralizando do que centralizando? Olha, a experiência que eu conheço de reforma do sistema policial para melhorar a segurança pública é americana, dos anos 70. E eu comecei a visitar os Estados Unidos nos anos 70. E lá a polícia é local, é municipal, é do prefeito. Né? E ela era toda corrupta. E aí só depois que o prefeito mudou é que a polícia mudou e eles fizeram uma lei federal para os grandes crimes, que é coisa do FBI. Né? Da Polícia Federal. Da Polícia Federal, que tem ali um problema o tempo todo de jurisdição. Toda hora chega o FBI e diz, não, isso é meu. Ele avoca, né? Ele avoca, né? Não, isso parece que teve um assalto a banco, então é meu. Não, eu acho que isso aí foi sequestro, é meu. E vai pilotando para ficar com ele, né? E não tem solução boa, na verdade. O problema da segurança é um problema estrutural, né? Se você tem consumo de drogas, se você tem gente que precisa de renda, claro, quer dizer, se um traficante paga um menino para ser olheiro lá no alto do morro, paga ele 3, 4, 5 salários mínimos. O pai dele ganha um salário mínimo quando consegue, a mãe, entendeu, em serviço ocasional ou informal, sem carteira assinada, etc. O menor diz assim, eu estou ganhando dinheiro.
ele é induzido a virar bandido, né? Morre cedo. Essa é uma das nossas tragédias. Eu acho que enquanto a gente ficar pensando em segurança só como segurança, a gente não vai a lugar nenhum. Sim, a gente fica... Bom, crise de democracia fala de crise de confiança. Como é que você restabelece confiança, ou estabelece, que eu não sei se essa confiança já existiu também para o conjunto da população. Certamente passa por reforma de ensino e reforma da segurança. O problema é... A tragédia é que não dá para fazer as reformas. Nem sempre dá para fazer as reformas necessárias, né? Você escreveu sobre os governantes incidentais, né? Eu estava falando do Fernando Henrique, eu até me lembrei dessa expressão, porque ele tem um livro em que ele diz que ele se autodefiniu como presidente incidental. Exatamente, como presidente incidental. Né? Presidentes incidentais são líderes que chegam ao poder pela brecha das crises, não pela construção política, digamos, endógena. Né? O que garante que a gente não vai ter um desses, sei lá, em 2026? Você acha que tem um lugar para um incidental desses, ou vai ser... Eu acho que tem. Eu acho que o mundo todo está um pouco nessa... vulnerável a esse tipo de mudança, porque a gente está passando por uma mudança, Christian, que é uma mudança, quando ela ocorre na sociedade com essa velocidade de adoção de tecnologia, e essa tecnologia produz transformações na base da sociedade, na estratificação social, na divisão de trabalho, né? Ela produz mudanças muito rápidas que produzem espanto e medo na sociedade, né? O espanto, tudo bem, a perplexidade, o não saber aonde vai, não é mal. Eu acho até que a incerteza ela é boa para a democracia. Mas a insegurança e o medo são muito maus conselheiros no campo político. E como a política não muda, ela continua fechada no seu modelo anterior, não vendo a mudança, a transformação da sociedade, ela vai ficando velha e vai se afastando da sociedade. Então você vai criando camadas cada vez maiores de gente que se sente desrepresentada pelo sistema político. E aí aparece um que diz assim, eu te represento, ele diz, vou tentar. Né? Aí que surgem os governantes incidentais. Eles surgem dessa generalizada insatisfação com o que está acontecendo no mundo político, e que não responde às suas inseguranças no plano da sociedade. É um populismo antissistêmico. Que não é o caso do Fernando Henrique. Não é o caso do Fernando Henrique. Ele foi mais acidental. Né? Ele deu uma solução estrutural para um problema estrutural. Sim. Nesse caso, eu sou gramsciano puro. Assim, a legitimidade, ela decorre de você dar soluções, do governante dar soluções estruturais para o povo, para as necessidades do povo. O povo sabe quais são as suas necessidades, ele sofre no dia a dia, e o político tem que ser capaz de dar a ele com verdade, e não com manipulação. A manipulação é o populista. Sim. Com verdade é o bom político, que é uma figura rara no sistema político, né? O cara que olha para a sociedade de fato e tal. Então, porque a maioria dos políticos vive na rotina. Vive na rotina. O que eu tenho que fazer para ganhar daqui a 4 anos, tem que ganhar os votos. Eu fico olhando, eu virei um especialista em República Velha, Primeira República, eu fico sempre comparando com o esclerosamento do sistema político na última década do regime, que é muito parecido. Muito parecido. Isso, é uma máquina que vai se auto-reproduzindo, até que ela quebra. Ela quebra, ela chega num impasse. E aí aparece alguém. Eu sou da tese de que em política não tem espaço vazio por muito tempo. Sempre vai ser ocupado de alguma forma, para o bem ou para o mal. Né? E quando você... o que a elite política brasileira tem feito é deixar espaços vazios. Né? Quer dizer, você vê o colapso dos partidos tradicionais, tradicionais de curta vida, mas são tradicionais. Né? Funcionais. Né? O PSDB, o PFL e o MDB... foram ocupados pelo Centrão, porque eles não conseguiram gerar alternativa suficientemente boa para esses partidos, né? Que nasceram de um movimento diferente, né? A reacomodação ao processo de democratização. E quando você está num sistema que já está dado, e aí ele passa por mudanças sociais, é mais difícil mesmo de ler a realidade para o político, né? Porque especialmente quando é muito rápida a mudança. Muito rápida. E é absurda, é inacreditável. Você vê, a IA, ela passou todas as outras porque ela foi adotada em semanas. Né? E aí você olha e diz assim, bom, mas já está velho, já está dominado, né? O que vem por aí? Então, isso aí, só que
os efeitos que ela está fazendo na sociedade ainda mal começaram, né? De deslocamento de gente, de ocupações, de destruição de emprego, né? De criação de novos empregos para os quais você não tem oferta. Às vezes eu fico imaginando isso, certamente também é da sua área. Eu tinha esquecido que, na verdade, sua formação em sociologia, você tem uma imaginação sociológica também, que serve de pouco de, não digo infraestrutura para não ter o sociologismo, mas para pensar a política, né? Eu mesmo, às vezes, converso com o Pedro aqui, cara, eu falo assim, cara, eu tenho a impressão de que há 300 anos haverá 50 milhões de pessoas morando no mundo. Assim, você vai ter que diminuir barbaramente a quantidade de gente para um mundo de inteligência artificial, para um mundo, quer dizer, vai ter muito mais coisa daqui a essa... Mas para um longo prazo, você imagina um mundo que vai ter que ter muito menos gente para poder se adaptar a esse tipo de sociedade. Esse sempre foi um dos dilemas da sociologia do mundo, né? A que olha para a realidade. Né? O Marx, quando ele ficava pensando na liberação da força de trabalho para ela ter lazer, cultura, etc., ele um pouco estava pensando nisso. Ele nunca pensou assim, o socialismo na sua integralidade, né? Mas tem um artigo dele em que ele fala que as máquinas passaram a produzir a manufatura, e aí os operários, os proletários vão ficar livres para trabalhar mais. É isso que não passou pela cabeça então, pescar, né? Cultivar a cultura e tal. Mas o que a gente vê não é isso, né? O que a gente vê é a revolução tecnológica, que você aumenta a produtividade, porque você consegue fazer mais coisas em menos tempo. Exatamente, com menos gente. Com menos gente. E você não gera o espaço para essas pessoas poderem viver de lazer, de cultura. Né? Esse é o dilema de todas as sociedades. Como é que você faz o acoplamento entre a mudança estrutural e o que a sociedade tem dado ali de população, de habilidades, de aptidões, etc. Né? Isso é uma mudança difícil de fazer. E hoje tem uma coisa estranha, porque a gente olha... É a primeira vez, me parece, que a gente tem como um possível padrão de civilização uma civilização que é autoritária. Eu até penso duas vezes usar a expressão, porque ela nunca foi democrática e ela não é ocidental. Eu nem sei se aquilo como definir o que é a China. Mas é um lugar onde você trabalha muito mais do que nos lugares europeus que são supostamente decadentes e que pensam, digamos assim, o tempo de lazer como um valor dessa mesma civilização. E não como... Quer dizer... É estranho que parece que o paradigma daquilo que é o modelo implica não trabalhar menos ou ter mais direitos sociais, mas exatamente o contrário. O contrário. O grande problema da China é que ela não soube fazer a promessa socialista, que era distribuir a renda. Né? Então ela distribuiu por baixo, fez um país de pobres, e aí quando ela entrou com um pedaço dela no capitalismo, ela produziu uma elite de ricos, perdulários que vão para Nova York comprar na Quinta Avenida, vão para as avenidas da Europa, onde tem as grifes todas e saem carregadas de grife. Um pequeno grupo de chineses introduziu a desigualdade na China e, portanto, mais conflito. Né? Então, eu não sei exatamente aonde que a China vai acabar. Não é um modelo que me pareça assim sustentável, a não ser pela escala. Não, a impressão que dá é que não existe modelo hoje em dia. Não existe um país modelar. Modelo a gente pode ter vontade própria. Mas um país modelar, assim, todos os países que eram modelares estão em decadência relativa do ponto de vista geopolítico. Ele pensa assim no mundo muçulmano, né? O liberalismo islâmico, que teve um certo florescimento aí no final do século XIX para o XX, em algum momento ali antes da Segunda Guerra também, desapareceu. Está todo mundo exilado nos Estados Unidos pensando em outras coisas e tal, já abandonou a ideia de fazer um Islã democrático. Né? Então você tem muita franja social não democrática. Né? E o mundo democrático está mostrando que os seus recursos se esgotaram, seus recursos democráticos, políticos, de se adaptar a uma sociedade em mudança vertiginosa. Você também tem essa impressão que, assim, por exemplo, para gente como o Trump, e boa parte que ele representa, o autoritarismo passou a ser visto como uma vantagem comparativa da China. Nessa disputa geopolítica. Né? E aí o que ele está tentando fazer é o autoritarismo possível naquele sistema americano que não foi feito para ser autoritário do ponto de vista político. Pois é, mas aí coincide com aqueles caras que disseram assim, não, o problema da democracia é o povo. Se a gente puser um governo tecnocrático aqui e tal, com todos os direitos assegurados na Constituição, a gente
resolve. Bom, isso é a China. Mas é muito engraçado você dizer que o problema da democracia com o regime do governo do povo é o povo. Pois é, exatamente. Como se você pudesse pensar a democracia desacoplada do povo. Contradição, né? Em termos completa, né? Quer dizer, não faz o menor sentido você pensar isso. Mas eles têm medo do povo. São os liberal-democratas que têm medo do povo. Não são tão democratas assim, né? A gente já teve uns udenistas aí no passado que eram meio assim, né? Mas isso era, na verdade, era uma democracia imaginária que, quando o povo começou a entrar, começou a dar medo. E acho que também teve, sabe o que também? Teve essa coisa da aceleração da mudança. Você vê uma coisa interessante? Quando você olha a República Velha da Argentina, assim, o país unificou em 1880 e em 1910 já tem demanda para abrir o sistema. Quer dizer, a mesma geração que fez o país oligárquico já estava sofrendo a demanda pelo país democrático. Você tem que ter uma certa lentidão para fazer as mudanças. A Argentina e Chile se urbanizaram e se industrializaram muito rápido. Né? Pois é, a mesma geração não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. O Brasil foi ao contrário, ele se urbanizou e se industrializou tardiamente e também foi um problema. Quer dizer, tem um momento certo de você abraçar a mudança, né? E se a elite resiste, dá no que deu. Eu acho que o Brasil tem problemas estruturais que vêm da colônia, vêm da instituição Casa Grande. A primeira instituição que o Brasil teve não foi estatal, foi a Casa Grande. Isso é Gilberto Freire. Porque a Casa Grande tinha o essa controle. Tese isso vem antes do Estado. Exatamente. É o favor ao contrário. É o favor ao contrário, porque, olha, você tinha o domínio da família, você tinha o domínio da economia, né, com a propriedade dos escravizados. Você tinha o patriarcado que mandava nas mulheres todas e tal. E você tinha o padre, o deputado, o senador, tudo dentro na varanda da Casa Grande, beijando a mão do senhor da Casa Grande, né? Esse modelo patriarcal, racista, ele se preservou como mentalidade. A Casa Grande se dissolveu na mudança social, mas a mentalidade da Casa Grande persiste até hoje entre nós. E ela é sustentada pelo agro. Sim. Mas você não acha que, de alguma maneira, tirando o aspecto da escravidão negra, porque isso é uma coisa que fica, não? Mas você não acha que isso é uma coisa que também aconteceu na Europa, o feudalismo? Você tinha os grandes castelos, também tinha, que era exatamente a mesma coisa? Mas a Europa fez rupturas, né? E ela fez uma reforma agrária. Né? O Brasil nunca fez a reforma agrária e ele nunca rompeu. Você que gosta de olhar a história política, qual é a única força social, econômica no Brasil que está no poder desde a colônia até agora? O agro. O que é o latifúndio? São os produtores rurais. Que exatamente o lado atrasado do agro tem dominância política porque ele já tem o caminho, ele já sabe os lobbies que tem que fazer, ele já sabe a quem comprar, ele já sabe em quem votar, quem financiar a campanha, etc. Então, o agro tecnológico novo disse assim, tá bom, então você cuida dessa parte, que eu não tenho tempo, eu vou ficar exportando, vou produzir o meu produto e tal. Essa abdicação do agro tecnológico, do novo agro brasileiro, de assumir e dizer, eu não tenho nada a ver com o velho agro, eu não faço parte disso aí, né? Tem uma opção de mulheres que mandam agora nas fazendas e tal. Ele podia romper. Ele rompeu internamente, mas ele não rompe no que conta para a sociedade brasileira, que é tirar o apoio político e financeiro e econômico desse velho agro, né? Então, mas o velho agro também era baseado no eleitorado que, do tempo que o Brasil era rural, residia dentro do latifúndio. Residia dentro do latifúndio. Mas nesse agro aí não tem ninguém morando lá. Não, mas eles... Como é que eles mantêm Eles também se urbanizaram. Né? Eles também se urbanizaram. É isso que eu estou querendo dizer. Assim, como é que o agro, entre aspas, controla, então, esse eleitorado que foi urbanizado? Ele se urbanizou e aprendeu a fazer o trabalho de captar eleitor, né? Com base, inclusive, na tradição, que às vezes pesa nos estados, né? Isso é que explica o Caiado a família Caiado está no poder desde a fundação do estado de Goiás até hoje. Sim. Né? Eu estava vendo outro dia o líder do governo Juscelino era o tio dele. Pois é. Quando eles fundaram o estado de Goiás, tem um livro muito legal que é o Tronco, que é um romance político, passa na época da fundação do estado de Goiás, né? E usa vários personagens reais da história de Goiás. Estado da República ou é a capitania? Não, o estado de Goiás, o estado da Federação, então. Da República. Quando proclamou a República, logo em seguida eles fizeram uma governança trina
para estabelecer o governo do Estado de Goiás, né, para fundar o Estado de Goiás. E são 3 famílias. Uma das famílias era Caiado. Era o Leopoldo Bulhões que mandava lá nessa época também? Eu acho que os Murtinho era Mato Grosso. É Mato Grosso, é. Mas é isso, quer dizer, eles estão desde a fundação, entendeu? Quer dizer, e eles transitaram do Império Agrário para a República. E isso explica como é que um ramo se urbaniza, né? Faz faculdade, vai ser advogado, vai ser médico, daí fica ali na cidade e tal, mas calçado na riqueza do campo. Mas o que mais espanta é como é que você consegue controlar um eleitorado desterritorializado, digamos assim. Pois é, com a falta de alternativa, né? Que não consegue enraizar no Estado, porque as oligarquias continuam muito fortes, elas não dão espaço, né? E os Estados têm economias que não são economias que produzem uma base social sólida. Esse é outro problema, quer dizer, que base social sólida produziu uma alternativa para a democracia? A metalúrgica, porque ela tinha uma concentração industrial de grandes empresas industriais, atrás de um sindicato, e o sindicato trazia a social-democracia, o socialismo democrático e tal. Né? E hoje não tem mais isso. Né? Sim, mas então a tendência é ficar cada vez pior, porque a gente está cada vez mais se tornando exportador de commodity, cada vez a sociedade urbana é menos industrializada. E a gente teve o nosso metalúrgico, né? Quer dizer, o partido que nasceu no mundo metalúrgico, de natureza social-democrática, mas a esquerda, que foi o PT, e que, à medida que essa base social foi minguando, ele foi estatizando, ele foi virando o partido das corporações do Estado. Né, profissões médicas e professores, etc. Ele foi deixando de ser a UDN de macacão para virar uma espécie de novo PTB, né? Você está querendo dizer? Exatamente. Tem uma frase sua que, enfim, que martela muito na minha cabeça, que é assim: sem uma esquerda vigorosa tem a ver com isso, né? A gente vai mergulhar num universo de desigualdade sangrenta, né? O centro consegue sustentar a democracia sozinho? Como é que é isso? Ou não tem centro? Esse centro é... Não, o centro, para mim, é uma entidade... É uma ficção. É uma entidade que move de acordo com o sistema político. Então, né? aquilo que é centro, na verdade, é determinado pelas pontas. Pelos polos. Claro. Né? Então, você precisa de ter uma direita democrática que esteja mais para o centro do que para a direita, e uma esquerda democrática que esteja mais para o centro que é a direita. Então você tem centro, mas é centro-esquerda e centro-direita. Mas é centro-esquerda e centro-direita, porque é definida pelos polos. Né? Quando eles abrem demais, esse centro fica vazio, aí ele é ocupado por uma coisa amorfa, como a gente tem agora, o Centrão. Né? O próprio Centrão sabe que ele não tem identidade. Né? Quer dizer, ele é um aglomerado de chefetes locais vorazes pelo recurso do Estado. Isso ficou claro ultimamente na tentativa de tentar emplacar o Tarcísio de Freitas no lugar de algum candidato do Bolsonaro, da família Bolsonaro. Né? Eles fizeram um esforço imenso e no final deu errado e eles não estão conseguindo resistir. Não. E também... É uma força que é uma fraqueza mesmo. É uma força que é uma fraqueza e ao mesmo tempo eles descobriram o veio pelo qual eles podem prescindir desses caras. Que é a emenda parlamentar compulsória. Sim. Que é a oligarquização ainda maior do sistema. Quer dizer, eles mandam o orçamento, eles usam o orçamento para eles, mas os fundões, eles ficam independentes. O presidente de coalizão perdeu a sua ferramenta no Brasil, porque ela não era programática, né? Ela era pragmática, para fazer um jogo de palavras. E esse pragmático dependia de verbas e cargos. Eles não precisam mais das verbas dos cargos, entendeu? Aí você inviabiliza também a governabilidade. O custo vai para a estratosfera. Vai para a estratosfera e a composição... E eles não estão interessados, não tem mais incentivo à coalizão. Por que eu vou me aliar a um governo, né, que pode gerar antipatias, etc. e tal, se eu já estou com a minha vida garantida? Não vou, eu vou ficar aqui independente. Sim. Então, nós tivemos uma desorganização do nosso sistema partidário recentemente e político, que tem a ver com a mudança social, né? Tem um novo termo que eu gosto que está rodando aí, que é a policrise, né? A gente está vivendo várias crises, a crise climática, a crise social, por causa das mudanças da digitalização, etc. Crise econômica, porque as políticas econômicas tradicionais já não funcionam mais como funcionavam antes, né? Eu me lembro que eu dava economia política na Faculdade de Economia da UFRJ.
ali na URCA, e um dos livros que eu dava para ler, mais contemporâneos, era o Schonfield, Modern Capitalism. E o Schonfield usava o sistema de hipotecas, né, o sistema imobiliário, como um melhor indicador antecedente do que ia acontecer na economia americana. Depois daquela crise da subprime, lá, dos títulos podres, de hipotecas podres, aquilo acabou. Hoje ele não significa mais nada para a economia americana. Então você vai olhar, não tem mais marcador bom para você saber por onde a economia está indo. Então você faz juro alto, o desemprego não cai, a economia continua crescendo. Aí você faz juro baixo, às vezes não aumenta a inflação, já não tem mais a ver com a dinâmica que os economistas preveem. Por quê? Porque está mudando a estrutura da situação. Você precisa de novas teorias para dar conta, e eu acho que na sociologia e na política é a mesma coisa. Sim. A gente precisa de novas teorias, entendeu? De um novo pensamento, de pensar o que será uma democracia completamente diferente da que a gente está acostumado. Exatamente. Porque a sociedade vai ser digital. Você não pode ter uma democracia analógica numa sociedade digital, porque ela jamais dará casamento, dará match. Sim. Você tem que digitalizar a democracia. Mas como é que digitaliza? A quantidade de democrata que é contra a deliberação coletiva, que é contra a participação do povo, né? Você vai criando cisões no campo democrático porque não conseguem se entender a respeito de qual é a tendência que se deve seguir para se ajustar à sociedade contemporânea. Pois é, mas o cenário que você descreve também de policrises cumulativas, com esclerose do sistema político, cessação de não representação, num mundo que cada vez está precisando, e no caso do Brasil, então, quando você vê o negócio das emendas, que você vai enfraquecendo o centro decisório do país, quando eu olho para a história, a impressão que dá é que você tem que fazer o contrário, você tem que fortalecer o executivo para conseguir dar conta desse negócio todo. Entendeu? E isso não está no curto prazo para a gente. E onde está acontecendo no mundo, está acontecendo de uma maneira nada desejável, entendeu? Pois é, sabe por quê, Cristiano? Eu acho que é o seguinte, a gente, quando é a geração que vive a crise terminal de uma sociedade, né? Falei em pessimismo, ele falou a palavra crise terminal da sociedade. Mas não é pessimista não, porque é o seguinte, é os sintomas mórbidos de um sistema que está morrendo, como dizia o Gramsci, né? Tem uma coisa nova nascendo, mas a gente não consegue enxergar ela direito e a gente fica dizendo, pô, vai acabar o mundo, mas o nosso mundo vai acabar, não o mundo, né? E a nossa sociedade vai acabar, mas vai ter uma sociedade no lugar. E a gente precisa de pensar positivamente essas tendências novas, tentar descobrir ali naquelas pequenos fragmentos tendenciais do futuro o que pode vingar. Pois bom, é. Né? Aí você está tocando numa frase que me interessa muito. Assim, amanhã eu vou ter que fazer uma conferência no Instituto Histórico que eu estou falando da necessidade de incerteza política e imaginação histórica. Né? Estou defendendo um pouco a ideia de que a gente precisa, em períodos desses de esclerose completa, em que, para usar a palavra do Tocqueville, né, que o passado não ilumina, ou que o presente, enfim, não ilumina mais o futuro, você tem que fazer um exercício de imaginação. E o exercício da imaginação, ele precede qualquer tipo de... você tem que ter uma interpretação geral do que está acontecendo, até para você poder depois testar empiricamente do ponto de vista da ciência. Entendeu? Você precisa ter hipótese geral, você vai testando partes. O que não dá é para ficar com um paradigma falido, digamos assim. Para usar a expressão do Thomas Kuhn. E eu acho que o que você está falando não é necessariamente uma imaginação histórica, mas é o papel da imaginação nesses momentos de travessia, nesses momentos de transição e de crise. É perfeitamente isso, porque você precisa de um futurismo no pensamento sociológico. Porque você não consegue exatamente explicar o novo pelo velho, não consegue mais, você já conseguiu durante muito tempo. E esse é o nosso vício, né? Olha para trás e projeta que que vai dar certo. Não vai ser mais assim. E, por outro lado, a gente esqueceu as teorias da transição. Exatamente. Entendeu? A gente esqueceu as teorias da transição. Né? Mas tem vários teóricos da transição. Chamava de transitologia. Tem vários teóricos da transição que a gente precisa revisitar e aprender a fazer a nossa teoria da transição. Né? Nossa, que bom, estou 100% de acordo, eu passo a mesma coisa. E eu mesmo leio esses caras todos, que eu achei. O que é engraçado é que esses caras foram todos tão esculhambados pela geração dos meus professores, entendeu? E eu volto a lê-los, eu achei eles todos muito interessantes. Eu também acho, que eles iluminam muito mais do que os atuais hoje. Porque eles estão pensando exatamente isso, quer dizer, eu não estou conseguindo entender bem o que eu estou vendo, porque é novo.
mas eu consigo entender que o que velho está acabando e já não me serve mais. Então eu preciso de pensar como é que passa, qual é a ponte, como é que faz a travessia. Isso, do ponto de vista teórico, recuperar esses caras, mas também no sentido de usar a imaginação histórica para imaginar como foi, lembrar como foram outros períodos de transição análogos a esses. Exatamente, porque já aconteceram. Só que você tem que imaginar o quê? Você tem que imaginar qual era a mudança estrutural tecnológica que estava acontecendo embaixo. Exatamente. E acoplar com o que eles estavam pensando do ponto de vista da mudança para tentar imaginar o que está acontecendo agora. Ou então você acaba sendo tragado por uma conjuntura que te destrói, mas a mudança tecnológica é a seu favor. Então no futuro você ganha, entendeu? Mas você já perdeu antes. A República de Weimar. Sim. Toda a Europa contemporânea foi construída a partir das ideias de Weimar, que foi uma república derrotada. Foi. Pelo nazismo. Mas ela foi absolutamente criativa do ponto de vista... Absolutamente. Foi um momento assim, de ouro do pensamento e muitos pensaram a transição ali. Você acha que é preciso de uma destruição criativa, então? Eu acho que sim. Eu acho que precisa de... E eu acho que a gente precisa deixar de ter medo daqueles que falam absurdos, que parecem absurdos para nós, entendeu? Aqueles que saem da caixa. Porque você falou no Kuhn, eu acho que o Kuhn ele conseguiu produzir essa coisa da transição. A transição ela se dá num momento em que o paradigma que está assentado fica muito conservador. Ele só começa a resolver problemas que ele sabe formular. Isso, ele começa a craquear e ficar incongruente. Nada que ele não sabe, ele leva em consideração. Isso. E aí, no que ele não leva em consideração é que surge a nova ciência, né? Que surge um novo paradigma. Então a gente precisa de olhar para as pessoas que olham para depois do paradigma, para fora do nosso paradigma de pensamento, né? Que é muito institucionalizado, é muito cristalizado num tipo de modelo de sociedade e sistema político, que já está superado. Porque é só você pensar a sociologia digital, ela destrói esse sistema inteirinho com uma pernada, né? Um julgamento de inteligência artificial. Então, nós precisamos de repensar a sociedade e o sistema político da perspectiva digital, que a gente conhece pouco, então vamos fazer futurismo. Vamos olhar a história e o futuro. Então, vamos esquecer o presente. A gente falou de imaginação histórica, a gente falou indiretamente, right to me, imaginação sociológica. Agora eu quero, para terminar, falar de como é que você transforma isso em imaginação literária. Como é que foi, de alguma maneira, se é que foi um retorno, se é que você não se manteve escrevendo durante todo esse tempo? Não, eu me mantive escrevendo, mas esse romance último, que é o mais recente, da Franja. Da Franja, que é um futurista, ele, na verdade, ele vem de um tipo de raciocínio que eu fazia de futurismo na política e na sociedade. Eu estava construindo cenários de longo prazo. A partir desses cenários, eu descobri a importância da mudança climática já há tempos atrás, né, no final dos anos 90, e disse, isso aqui é impossível fazer um cenário futuro sem pensar a mudança climática. Então, tem que introduzir isso no modelo, né? no modelo de pensamento, na forma de pensar o mundo. Mas aí a mudança climática é uma hipótese, né? Com várias possibilidades futuras. Depende de quanto que a gente retire de CO2, de carbono da atmosfera, depende de quão rápido a gente faz a transição energética ou quão lento. Então, a partir daí, você tem mundos completamente diferentes. Você tem um mundo totalmente distópico e você tem um mundo que dá certo, né, um mundo sem poluição, com muito menos problemas dos que a gente tem hoje, terá novos. Então, quando você começa a pensar essa possibilidade de vários cenários, né, você consegue ver que, na verdade, as pessoas não sabem pensar assim. Né? Eu dei um curso sobre mudança estrutural no Brasil, na COPEAD, para um grupo de europeus e brasileiros, alunos de pós-graduação. E eu analisava 30 anos para trás do Brasil, vocês agora vão imaginar 30 anos para frente. Mas eu enfatizava todas as grandes mudanças vertiginosas que os últimos 30 anos tinham trazido e que ninguém tinha se dado conta. Né? Como é que o celular entrou na nossa vida, essas coisas assim. Eles olham assim, cara, agora pensa o futuro. Aí todo mundo faz projeção linear. Vai ser mais do mesmo. Não vai ser mais do mesmo. Vai ser outra coisa. Outra coisa é difícil de pensar. Outra coisa, você precisa de um outro tipo de imaginação que a gente não ensina para o cientista social. Não. Ao contrário, a gente diz assim, não faça isso, porque isso é uma bobagem. Não olha aí porque você está ferindo os pressupostos aqui. Você tem que fazer de jeitinho.
né? Você tem que olhar o mundo e tal. Não, olhar o mundo hoje significa olhar uma coisa que não está perceptível. Portanto, precisa de imaginação. Pois isso é uma coisa que o Vanderlei falava o tempo inteiro. O tempo todo. Você não tem como imaginar hipóteses se você não tiver imaginação. É isso. Você tem que ter hipótese, tem que ter imaginação. É claro que eu acho que uma coisa meio escolar, você tem que aprender o tati-bitati ali, o ABC. Mas depois você tem que ter Mas existe toda uma vocação que é contra você ter imaginação. Mas como é que você vai conseguir imaginar? Como é que você vai conseguir ter uma sugestão de intuição de futuro, de quando as coisas vão se... Eu tenho a impressão que eu e os ex-alunos meus e do Vanderlei aprenderam a pensar assim, entendeu? Porque a gente passou o tempo todo fazendo isso. Eu dei um curso de teoria política contemporânea que eu pegava só as teorias emergentes. Era a teoria política 3? Teoria política 3. Até hoje lá. Só as emergentes. E eu falava só, gente, aqui, para vocês pensarem dentro desses quadros de referência aqui, tem que ter imaginação, porque eles não estão completos, né? Então vocês têm que imaginar. Então tem um pedaço da nossa atividade intelectual, acadêmica, que tem que ser de criação. E a hipótese é um novo conceito. Não é tirar da literatura velha uma hipótese que você vai ser capaz de confirmar. Isso aí é confirmar o velho. Se você quer fazer o novo, você tem que criar um conceito novo para explicar uma coisa que está emergindo. Claro. Né? Então, é uma teoria da emergência. A teoria da transição necessariamente tem que ir para a ideia do emergente, né? da teoria de sistemas emergentes, etc. Da complexidade. Né? Então, esse tipo de pensamento, ele é muito reprimido na academia. Né? Não, isso aí não é legal, isso é especulação. Né? A criatividade, né? A criatividade, como se todo conhecimento não tivesse saído de uma especulação. Né? Sabe o que é engraçado? A gente está falando do Vanderlei, mas eu fico lembrando sempre como é que ele sempre foi muito citado como uma coisa cientificista, institucionalista. Eu adoro citá-lo dizendo o contrário, citá-lo para falar do papel da imaginação política, citá-lo para o papel de criatividade, papel da história, porque isso está frisado o tempo inteiro, né? Sérgio, você costuma falar em vantagem do atraso, né? Que é uma expressão clássica também. A ideia de que o Brasil ainda tem tempo de crescer antes de enfrentar as contradições das economias maduras. Nós ainda temos tempo para isso? Ou as economias maduras já não são maduras? Ou o quadro mental que a gente pensava, vantagem, desvantagem, progresso ou modernidade, meio que se desfez também? Esse quadro se desfez, ele desapareceu. E nós perdemos várias oportunidades de fazer isso, né? A Coreia aproveitou, o Japão aproveitou e tal. A gente começou parecido com eles e eles foram para frente. Mas agora a gente tem de novo. Porque essa mudança, a revolução digital, ela abre a possibilidade de você entrar de novo no mercado com inovação. Então, a gente pode construir uma economia digital no Brasil voltada para a produção de inteligência artificial, de aplicativos, etc., na área cibernética, para generalizar, sem precisar de esperar os outros definirem esse rumo. Você está querendo dizer que a mudança brusca da base tecnológica meio que restarta a disputa, a luta, a corrida? A corrida, porque o que acontece no amadurecimento das economias? Elas vão eligindo barreiras à entrada. Elas vão, né, criando obstáculos para os concorrentes e para não ter um novo produto para destruir o deles. A partir de determinado momento isso fica inviável, porque a mudança ela é inexorável, ela vem pelas beiradas e come aquele produto ali pelas beiradas. De repente o cara olha para o produto dele e diz assim, tá velho, o mercado não quer mais. Aí o que eu vou fazer? Copiar o novo. Né? Mas se você percebe que você pode fazer o novo na hora que o novo está sendo feito, as portas estão abertas, entendeu? Você não precisa de muito investimento para fazer IA hoje no Brasil. Você precisa de fazer o que o prefeito do Rio está fazendo, uma escola de codificadores e de matemática, né, para alunos que passam na Olimpíada de Matemática e aí vêm para cá e fazem uma pós-graduação com bolsa, etc. e tal, e vão todos eles serem provavelmente futuros produtores de inteligência artificial e de artefatos sociotécnicos derivados da inteligência artificial. Né? Então a gente, nesse momento, tem a oportunidade.
O meu problema é saber se o sistema político brasileiro é suficientemente hábil para abrir um espaço para isso ou não. Hábil, né? Ágil e interessado. E se as elites econômicas não vão continuar obstaculizando, porque o patriarcado industrial de São Paulo é a maior força reacionária que tem do ponto de vista de estancar a inovação da economia brasileira. O agro deixa também a inovação ser no campo dele. Né? Uhum. Mas a gente precisa que essa porta esteja aberta para a sociedade brasileira e que a gente crie esses espaços, né? Que podem ser locais, uma cidade aqui, outra ali e tal, porque essas revoluções começam muito locais, uhum. Né? Elas se espalham depois. Então, nesse momento, a gente tem a chance de novamente tirar vantagem do atraso. Nossa senhora, que bom saber. Bom, e afinal, e com tudo que você viu nessas últimas décadas, né, você acredita na democracia brasileira? Acho que sim, né? Olha, eu acredito que a sociedade brasileira... que vai ser outra democracia, né? Vai ser outra, e eu acho que a sociedade brasileira já vive essa nova democracia. Você vê que a sociedade brasileira é muito dinâmica no mundo digital. Né? Ela é mais dinâmica do que vários países mais desenvolvidos tecnologicamente do que a gente. Porque a gente adere com muita facilidade à tecnologia Sim. nova. A sociedade brasileira não tem aversão ao novo. Né? Quem tem aversão ao novo no Brasil é a elite. Né? A sociedade não. A sociedade gosta do novo, ela busca o novo. Você vê a velocidade com que o carro elétrico está se disseminando na classe média brasileira. Né? Então, essa propensão ao novo da sociedade brasileira, ela permite que a gente acredite que ela vai aderir a um modelo democrático que tem a ver com esse novo mundo digital, né? uma democracia digital. Nós é que temos que aprender como é que é uma democracia digital. Né? A gente vai muito na carona dos outros, né? Parece que a gente não consegue fazer nada que os outros... A gente fica esperando que os outros façam para a gente saber como é que a gente tem que fazer. Depois você pega o modelo que foi criticado, analógico, da democracia representativa, da deliberação coletiva, que foram pensadas em outros contextos, que não servem para deliberação digital coletiva, entendeu? Quer dizer, que é uma coisa muito mais de massa, muito mais forte, muito mais abrangente, né? E com muito mais gente com capacidade de usar. Você pega uma menina lá no interior do Nordeste brasileiro, ela pega o celular e sabe o que fazer com ele. Né? Então, isso aí esse é um instrumento da democracia. Né? Essa tecnologia na mão do usuário, na mão do cidadão. Então, você tem que aceitar que o cidadão tem voz. Né? E tem que dar a voz, mas... E tem que dar a voz, você tem que pensar os canais da voz nesse novo mundo digital democrático. Né? Porque dá para fazer uma ditadura digital também. Dá. E é mole. Tá até mais fácil de imaginar a ditadura digital do que você tem muita distopia democracia. Por aí, que o cara controla as câmeras todas da rua e tal, para te vigiar, etc. E tal, isso é mole. Eu também fico pensando aqui com os colegas, como na década de 30, na verdade, os primeiros que se aproveitaram das novas tecnologias também foram os outsiders, foram os autoritários, era o pessoal que estava aproveitando a crise do liberalismo democrático da época, né? O rádio, né? O cinema. E aí os democratas precisam sair da rotina, usar a imaginação, meio que olhar o que os outros fizeram para depois fazer uma apropriação democrática daquele mesmo meio de comunicação. Né? O democrata brasileiro é o cara mais descansado que tem no Brasil, né? A direita brasileira e a esquerda autoritária, elas passam o tempo todo militando, fazendo coisa e tal. O democrata brasileiro senta em casa e tem que funcionar aí direito. Leva aí, toca. Como assim toca? Pois mas acho que essa coisa da rotina, do político profissional, enfim, que vive da eleição de 4 em 4 anos. Entendeu? E... Bem, isso é outro programa. Sérgio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Foi uma conversa que nos lembra que a democracia não é um estado de coisas, enfim, que é um processo, mas sobretudo eu acho que a lição que fica é a lição da indispensabilidade da criatividade, da necessidade da criatividade e da imaginação para a gente conseguir imaginar novos mundos, manter inclusive o otimismo e tentar de alguma maneira quebrar esse círculo oligárquico através da confiança na própria sociedade, né? No dinamismo da própria sociedade e por que esse dinamismo não se converte num dinamismo mais criativo do ponto de vista político também, né? Isso aí. Prazer conversar com você.
O artigo que inspirou esse episódio foi publicado na revista Insight Inteligência e vale a pena a leitura. Esse e outros 1000 artigos estão disponíveis no acervo digital da Insight Inteligência. Mas, assinando o plano anual ou trimestral da revista, você também pode receber os nossos exemplares direto na sua casa. Siga a Insight Inteligência e o canal Meio para não perder nenhuma novidade. E até a próxima! O Jogo Pesado começa agora. As principais candidaturas estão postas e a fase de aquecimento passou. Você provavelmente já tem uma opinião sobre a eleição, mas ela é baseada no quê? A edição de abril da pesquisa Meia Ideia já está no ar. São dados exclusivos, sem filtros partidários, sobre a intenção de voto e o que o eleitor realmente está pensando. Quem é assinante premium recebe o relatório completo em PDF para não ficar sem argumento e para usar de base em debates e conversas. Além da pesquisa, você também garante acesso ao nosso pacote eleições com os bastidores de Brasília que você não lê em outro lugar. Tem ainda vantagens como descontos nos cursos do Meio, acesso ao catálogo completo do nosso streaming e mais 2 newsletters especiais por semana com matérias e entrevistas exclusivas sobre o ping-pong político. São apenas R$15 por mês para ter informação antes de todo mundo. Assina o Meio Premium. Lugar de quem pensa de verdade é aqui, no Meio.